O Museu d'Orsay apresenta a arte da França no período de 1848 a 1914. As suas coleções incluem obras-primas da pintura, incluindo as dos impressionistas. Inclui esculturas, artes decorativas, fotografia e também o desenho de arquiteturas. Millet, Monet, Morisot, Renoir, Rodin, Van Gogh, muito mais. Os maiores artistas da segunda metade do século XVIII e do início do século XX estão aqui representados. O museu foi instalado numa antiga estação ferroviária construída em 1900 para uma exposição universal. Situa-se no centro de Paris, bem ao lado das margens do rio Sena, em frente ao Museu do Louvre. Existem diversos relógios espalhados pelo Museu d'Orsay, porém esse, de fato, é o mais famoso deles. Então, se você quiser tirar foto com este relógio, com esse fundo maravilhoso com a cidade de Paris, ele fica no 5º andar e você pode subir tanto de elevador, como você também pode subir de escadas rolantes. E é importante também saber que todas as principais obras do museu estão no 5º andar. Eu confesso que foi muito interessante ter conhecido o Museu d'Orsay, principalmente pelas obras de Monet. Porque vocês vão ver em próximos vídeos dessa viagem que fizemos a Paris, que nós conhecemos a casa e os jardins de Monet, lá em Giverny. Então foi muito interessante ver, primeiramente, as obras e depois estar no local onde ele se inspirou para fazer as pinturas. Para quem de repente gostaria de fazer um dia de museus na cidade, é uma excelente dobradinha conhecer o Museu d'Orsay e também o Museu do Louvre. Pausa para um lanchinho e fomos provar os famosos macarons lá no Pierre Hermé, e de fato eram muito bons. O Centro Georges Pompidou é um complexo incluindo o Museu Nacional de Arte Moderna e a Biblioteca Pública, entre outras salas e cinema. Está localizado muito próximo ao bairro de Marais e se tornou rapidamente um dos lugares mais visitados da cidade. Os visitantes do centro só podem acessar o museu através das escadas rolantes externas. O pôr do sol lá do 5º andar é incrível, como vocês podem ver no vídeo. Por isso, sugiro você fazer essa visita sempre no final da tarde. Ainda mais que é o museu com o horário mais estendido da cidade. Geralmente ele fecha às 21 horas. Mas claro, é sempre bom pesquisar o horário para confirmar o funcionamento antes da sua visita. Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo. Aproximadamente 38 mil objetos da pré-história ao século XXI são exibidos em uma área de 72 mil metros quadrados. Além disso, se tornou em 2017 o museu de arte mais visitado do mundo, recebendo 8,1 milhões de visitantes anualmente. O museu está localizado no Palácio do Louvre
e foi construído originalmente para ser uma fortaleza, sob o reinado do rei Filipe II. Os restos da fortaleza são visíveis no porão do museu e é possível você visitá-lo. Devido à expansão urbana da cidade, a fortaleza acabou perdendo sua função defensiva, E em 1546 foi convertida por Francisco I à residência principal dos reis da França. O prédio foi ampliado muitas vezes até formar o atual Palácio do Louvre. Em 1682, Luís XIV escolheu o Palácio de Versalhes como sua residência, deixando então o Louvre principalmente como um lugar para exibir a coleção real, incluindo, a partir de 1692, uma coleção de esculturas antigas gregas e romanas. O museu foi, na verdade, inaugurado em 10 de agosto de 1793, com uma exposição de 537 pinturas, sendo a maioria das obras da realeza e de propriedades confiscadas da igreja. A Sainte-Chapelle é uma capela gótica muito próxima de Notre-Dame, construída no século XIII. O seu patrono foi o devoto rei francês Luís IX, que a construiu para servir de capela do Palácio Real. O restante do palácio desapareceu completamente, sendo substituído pelo atual Palácio da Justiça. Depois de terminada, a Sainte-Chapelle carecia de santificação pela presença de relíquias apropriadas, e assim comprou a coroa de espinhos de Cristo, obtidas do imperador de Constantinopla, Balduíno II, pela exorbitância soma de 135.000 libras. Só para vocês terem uma ideia, o custo da capela inteira foi de 45.000 libras. Como vocês podem ver, esses vitrais são lindos. Ao todo são 15. E contém mais de 1000 cenas que narram a história da humanidade, desde Gênesis até a ressurreição de Cristo.